Pessoal, tudo bem? Essa aqui foi a lista dessa semana, né? Então tá falando de conjunto dos números naturais. Quem que é os números naturais? É os números que servem para contar. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 até o infinito. Então, esse conjunto não tem fim, então não cabe aqui, por isso que eu coloco 3 pontos, quer dizer que continua até o infinito. O símbolo do conjunto dos números naturais é o N maiúsculo, tá? De vez em quando ele vai aparecer assim, ó, coloco o N maiúsculo e coloco uma barra aqui do lado, ó, certo? Quando se exclui o zero do conjunto, temos o conjunto dos números naturais não nulo, o N asterístico. Então aqui na hora de copiar e colar, eu esqueci de apagar o zero, então você corta esse zero aqui, tá? Tá aí o conjunto. Então o conjunto dos números naturais não nulo é o N asterístico. Quando você vai pegar um número e comparar com os naturais, esse número ou pertence ou não pertence. Por exemplo, o 1 pertence aos naturais. O 500, se eu continuar aqui, vai aparecer até o 500, né? 12, 13 vai chegar no 500. O 500 também pertence aos naturais. Já o menos 2,25 não pertence aos naturais. As frações que não são inteiras, não viram número inteiro, também não pertence ao conjunto dos números naturais. E aqui está falando dos números pares. Quem que é os números pares? É os números terminados em 0, 2, 4, 6, 8. E quem que é os números ímpares? É os terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então até agora muito fácil, né? Questão número 1. A questão número 1, eu vou fazer uma alteração aqui para ficar mais fácil de entender. Isso aqui seria melhor eu ter colocado aqui, ó, o painel. Vou colocar agora. Painel. Então tá aqui. A Marta, né? Ela tá com a senha 549. Então o problema tá falando que a Marta tem a senha 549 e lá no painel tá a senha 540. Então a primeira pergunta é: qual é o número da próxima senha a ser chamada no painel? Ou seja, o sucessor de 540? Uai, é o 541. O próximo número que vai ser chamado no painel, o sucessor de 540, é o 541. Qual é o número da senha que será chamada no painel logo antes da senha da Marta, ou seja, o antecessor de 549? Então, antes da senha da Marta, vai aparecer no painel o antecessor do 549, que seria quem? 548. Qual é o número da senha que será chamada no painel depois da senha dela, ou seja, o sucessor de 549? Uai, depois do 549 vai aparecer quem? O 550. E a última pergunta: quantas senhas ainda serão chamadas antes da Marta? Uai, antes da Marta vai ser chamada ainda os números. A senha 541, depois 542, depois 543, depois 544, 545, 546, 547, 548. Então vão ser chamados antes da senha da Marta 8 senhas. Fácil, né? O número 2 é um completo, então é só você olhar no começo da folha, né? O conjunto dos naturais, o N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3 pontos, quer dizer que continua. 6, 7, 8, é o conjunto dos números o quê? Uai, é o conjunto dos números naturais. Deixa eu colocar a letra minúscula aí. Aí na letra B, N asterisco. Lembra que tá no começo lá, até eu corrigir que tinha uma digitação errada? É, o N asterisco é o conjunto dos números naturais não nulo. É sem o, aí você tira o zero. Muito fácil. Complete a sentença abaixo com pertence e não pertence. E aí você não, o pertence é esse E aqui, nessa forma. E o não pertence é esse. Não pode fazer assim não, ó. Ou assim.
Não pode, tem que ser esse daqui, ó. O 5 é natural? Se você fizer o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ele é natural. Agora, o menos 15 não é natural. Não existe número natural negativo, então ele não é natural. O 0, ele pertence aos naturais. Fração que não é inteira, não é fração aparente, não é uma fração que se eu dividir 2 por 3, se eu pegar 2 e dividir por 3, vai dar número com vírgula. Então, não pertence aos naturais. Número com vírgula também não pertence aos naturais. Nos naturais não tem 2,5, tem 1, 2. Depois do 2 aparece quem? O 3, tá vendo que pulou? Então, não tem número com vírgula natural. Não tem número decimal, né? Com parte decimal. 23 pertence aos naturais? Pertence. Se você continuar os números naturais até o infinito, então vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o infinito. Numérica. Então, uma reta numérica começa com a origem, que é o 0. Se eu colocar os números naturais, o próximo ponto é 1. Tem que sempre ter a mesma distância. Aí o próximo ponto vai ser o 2. Aí o próximo ponto vai ser o 3, o próximo ponto vai ser o 4, o próximo 5, o próximo 6, o próximo 7, o próximo 8, o próximo 9, o próximo 10, o próximo ponto é o 11, o próximo ponto é o 12, o próximo ponto é o 13, o próximo é o 14 e o próximo é o 15. Aí perguntou assim, o número 9 representa que ponto? Aí você vai lá no 9 olhar, o número 9, ele representa o ponto quem? O ponto C. Então, 9 é o C. O B, número 12, quem representa o 12? Aí você vai lá olhar, o 12 vai representar a letra D. O número 4 representa a letra A. E o número 15, se você observar, ele representa o ponto E. Então, muito fácil. O 5 pergunta assim, leia, deixa eu apagar aqui que eu tinha feito para explicar com o aluno. Tá. O número 5 está assim, leia o texto abaixo e responda a questão. Qual é o maior número que aparece? Então, se você observar o texto, ó, segundo um número publicado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a população mundial terá um aumento de cerca. Ó, esse aqui é 1000, né? Caso das unidades simples, né? Casa dos milhares, casa dos milhões, casa dos bilhões. Então, esse número é o 2 bilhões e 600 milhões de pessoas. Esse outro número até 2050, esse número é o 2050, esse aqui é o 2 bilhões e 600 milhões de pessoas, em que haverá no planeta mais de 9 bilhões de habitantes. Então, esse aqui é outro número que apareceu, 9 bilhões. Então, segundo o estudo publicado pela Organização das Nações Unidas, ONU, a população mundial terá um aumento de cerca de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas até 2050, ano em que haverá no planeta mais de 9 bilhões de habitantes. Então, quem que é o maior número que apareceu? O maior número que apareceu, aí você põe o maior número que aparece no texto, né? É o 9 bilhões. 9 bilhões em forma de algarismo é 9, aí né, tem esse aqui é o 9.000, 9 milhões, 9 bilhões. Então, muito fácil esse. Usando o símbolo menor que, maior que ou igual, passe da linguagem comum para a linguagem matemática. O menor que, eu penso assim, ó, você está vendo essa ponta aqui? Deixa eu aumentar. O bico, o bico, ele sempre fica voltado para um número menor. Já a boca fica voltada para o número maior, tá? Então, o bico fica para o número menor,
ficou pequeno, né? Vou colocar assim. A boca fica voltada para o número maior e o bico, a ponta, fica voltada para o número menor. É assim que eu lembro, ó. Menor que, começou pela ponta, menor que. Esse aqui começou pela boca, maior que. Então, 5 é maior que 1. Então, a boca para o lado do maior, o bico para o menor. Esse aqui é 8 menor que 10, né? Aí, o bico vai ficar para o lado do 8 e a boca para o lado do 10. Tá aí, ó. 8 é menor que 10. 13 é maior que 0. Aí você põe o 13 e o 0. Então, o bico para o lado do 0 e a boca para o lado do 13. 6 é igual a 6. Então, 6 é igual a 6. 999, ele é menor do que 1000. Então, o bico vai ficar para o lado do 999 e a boca para o lado do 1000, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu arrumar. Então, 999 é menor do que 1000. Bico para o menor, boca para o maior. 1001 é maior que 1000. Então, 1001 é maior do que 1000. Então, a boca para o lado do maior, o bico para o lado menor. Fácil demais, né? E a 7 é, no modelo de ábaco ao lado, cada vareta corresponde a uma ordem e a quantidade de argolas na vareta indica o número representado. Qual é o número representado no ábaco? Então, aqui na ordem das unidades tem 3 bolinhas, então vai ter 3 unidades. Na ordem das dezenas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 9 dezenas. Então, 90 unidades, 9 dezenas. Na ordem das centenas, não tem nenhuma bolinha, então é 0. Na ordem da unidade de milhar, tem 1, 2, 3, 4 unidades de milhar. Então, tem 4.000. Então, eu vou representar por 4. E na dezena de milhar, 1, 2, 3, 4, 5. Que número é esse? Qual o número que esse ábaco está representando? O número 54.093. Muito, muito fácil, certo? Então aí eu finalizo assim essa correção, tá? Aí vocês assistam, arrumam aí no caderno, quem não corrigiu e tal, e aí depois eu passo mais instrução.